Olá, muito boa tarde, 1h26 agora, está começando mais uma edição do seu Jornal da Difusora, na sua primeira edição, e vamos aos destaques desta quinta-feira. Depoimento de Gilbson, suspeito da morte do empresário João Bosco, aponta que foi o secretário Daniel Itapari Brandão que marcou reunião que terminou em assassinato. Candidato a deputado federal do Maranhão é o terceiro que mais recebeu recursos em todo o Brasil. Em live, Bolsonaro diz que tem 3 candidatos ao governo do estado aqui no estado do Maranhão. E ainda vereadores de São Luís fazem, olha só, uma aposta no valor de R$10 mil para saber quem será eleito presidente da República. Você vai saber daqui a pouco aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Será que está sobrando dinheiro para esses parlamentares? Fica a pergunta, né? Essas e outras notícias a partir de agora no JD1. Uma hora e 27 minutos, agradecendo mais uma vez o carinho da audiência, a você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Daqui a pouquinho eu vou girar aqui com a nossa bancada, comigo Kate Almeida, Geisel Marques e também John Coutrin, está aí agora aparecendo na imagem, o John, o Geisel e a Kate. Daqui a pouquinho a gente vai debater, claro, como todos os dias, os bastidores da política aqui no estado do Maranhão e também alguns temas que são nacionais. 1h27, agora a gente começa com a informação de que o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, se manifestou nas redes sociais contra pesquisas eleitorais. Inclusive esse debate que a gente vem aqui tendo quase que diariamente nessa questão das pesquisas, a gente vem debatendo aqui também no Jornal da Difusora, primeira edição. Mas a gente vai direto a Brasília com essas informações sobre esse questionamento do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Quem traz as informações, está comigo, Ranieri? Tiago, a Ranieri já está no ponto comigo? Ou daqui a pouco? Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente... vai entrar então. Tá bom. Ranieri, as informações com você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele se pronunciou hoje pela manhã nas redes sociais, questionando o desserviço, nas palavras de Lira, de alguns institutos de pesquisa que colocam ali em dúvida alguns resultados. E esse posicionamento dele é acompanhado por deputados da base e da oposição. É unânime com os parlamentares com quem eu conversei hoje pela manhã, a percepção de que é preciso regulamentar a prática das pesquisas eleitorais. Há um projeto, inclusive, que já foi protocolado aqui no Congresso Nacional, que começou a ter andamento na Câmara dos Deputados, mas há uma resistência, sobretudo aqui, do presidente da Câmara, do Senado, Rodrigo Pacheco, que inclusive não quis se manifestar quando o Código Eleitoral foi aprovado no ano passado e que mudou a regra da divulgação das pesquisas eleitorais. Antes, as pesquisas poderiam ser divulgadas até no dia do pleito. Agora, elas só podem, no máximo, ser divulgadas na antevéspera das eleições. Bom, vamos ver aí o post do Arthur Lira. Ele disse o seguinte, abre aspas, nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisas. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Não podemos permitir que haja manipulação de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia. Teve parlamentar até que disse que manipular resultados é crime. E esse debate pode estar próximo, inclusive, de ocorrer em votação desse projeto que eu citei aqui, que prevê uma multa de até R$15 mil por dia a quem desobedecer. Pois é, Ranieri, como eu estava dizendo aqui, né, esse debate sobre a pesquisa, né, que a gente vem questionando também aqui muito no Jornal da Difusora, primeira edição, vários institutos, resultados assim, que se comparar os institutos, cada um puxa para um lado, outro para o outro, e é difícil, acaba confundindo realmente o eleitor. Agora, Ranieri, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele disse que vai se pronunciar sobre um anti-apoio nas eleições. Que história é essa, Ranieri? Exatamente. Havia uma grande expectativa no início da manhã que ele se manifestasse, ele se manifestou por meio de nota e também nas redes sociais. Fernando Henrique Cardoso não citou o nome de nenhum candidato à presidência da República, mas ele defendeu o voto pró-democracia. Ele disse nesta nota que no caso, ele pediu voto, Eduardo, nesta nota, a quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade. E também reforçou que se deve fortalecer as instituições que asseguram as liberdades.
Como eu disse, a nota não cita nenhum candidato. E só lá no finalzinho é que ele diz que vai trabalhar até o final para eleger a candidata do PSDB, que é a senadora Simone Tebet, do MDB, que a Federação PSDB Cidadania decidiu apoiar, portanto, está na mesma coligação. Então, está claro o aceno de Fernando Henrique Cardoso. Desde o ano passado, a gente acompanha a movimentação do ex-presidente da República, que teve encontros com o ex-presidente Lula e sempre se manifestou contrário a algumas posições do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no que diz respeito às ameaças vistas por ele à democracia. Eduardo. Obrigado, Raniele, pelas informações. Raniele falando ao vivo lá da capital federal de Brasília. Obrigado pela sua participação, Raniele, aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. A gente segue agora chamando os nossos comentaristas aqui, a Kate, o John e o Geisel. Geisel, eu começo com você porque o depoimento do Gilbson, que aparece nas imagens, efetuando os disparos contra o empresário João Bosco, mostra que foi Daniel Itapari Brandão que marcou a reunião no dia do crime. É isso, Geisel? Boa tarde a você. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, pessoal de casa. Vamos relembrar aqui. Dia 19 de agosto de 2022, estavam sentados em uma mesa no restaurante Tapioca da Ilha, no Tech Office, Daniel Itapari Brandão, secretário de governo, sobrinho do governador, vereador Beto Castro, Gilbson Cutrim e João Bosco, para tratar a respeito da divisão de uma propina oriunda de um pagamento de R$ 778 mil da Secretaria de Educação, um pagamento que tinha ficado para trás, lá desde 2014. E, de repente, em menos de 24 horas, em torno de 24 horas, o pagamento foi liberado, mesmo com a empresa sem cumprir as exigências legais, o que só aí já caracterizaria, por exemplo, improbidade administrativa por parte da SEDUC. Mas acontece que, dentro de tudo isso, acabou em morte, em assassinato do empresário João Bosco no dia 19, em frente ao Tech Office. A imprensa vem investigando o caso de maneira independente da polícia. Nós já tivemos acesso, e quando eu digo nós é porque trata-se de um consórcio de imprensa onde o Jornal da Difusora faz parte, o programa Ponto Continuando da rádio, o programa Ponto e Vírgula, e todos os jornalistas envolvidos tiveram acesso primeiro ao depoimento da viúva Elisa Maria, que citou um rapaz careca, depois tivemos acesso também ao depoimento por último agora do Gilbson, mas também tivemos acesso ao depoimento do Beto Castro, e todos eles colocam o Daniel Itapari Brandão na cena do crime, além das imagens que nós já divulgamos. Ok, mas o que se desenrola agora com acesso completo ao depoimento do Gilbson é que a participação do Daniel Itapari Brandão não foi meramente ao acaso que ele compareceu ali e nem apenas testemunhal. Foi ele quem marcou a reunião. Foi ele, do seu telefone, quem ligou para o Gilbson Cutrim. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Gilbson, em depoimento, que chama o Daniel Itapari Brandão de amigo. As relações entre os quatro ficam mais claras agora. Coloca o trecho do depoimento, por favor, meu querido produtor Tiago, aqui do nosso programa, para a gente começar a entender. Ele diz o seguinte em depoimento, que um amigo em comum ligou para o interrogado, nesse caso o interrogado é o Gilbson, o assassino, por volta das 15h30, pedindo para o Gilbson, que é o interrogado, se reunir com Beto Castro para resolver essa situação, pois conhecia os dois, ou seja, o Daniel Itapari Brandão, chamado aí de amigo no depoimento, conhecia Beto Castro e o interrogado, no caso o interrogado aí é o Gilbson. Coloca outra parte do depoimento, que nós tivemos acesso completo ao depoimento e estamos trazendo aqui os principais pontos. E o Gilbson diz, então, em depoimento ao delegado Murilo Tavares, que resolveu ir à reunião marcada, chegando lá por volta das 16h20, que encontrou no Tech Office, mais precisamente em uma mesa da Tapioca da Ilha, Beto Castro, Bosco e o amigo em comum, que nós já demonstramos aqui em outros vídeos e depoimentos, que o tal amigo em comum se tratava, portanto, de Daniel Itapari Brandão. Ele conta em determinada parte do depoimento, só para poder a gente deixar claras as relações, que ele jamais falou com o Bosco por telefone, e que no momento em que falou, no único instante em que falou com o Bosco, foi porque o Beto Castro, passou o telefone para o cobrador, nesse caso o cobrador seria o Bosco,
tendo o mesmo dito o seguinte: rapaz, resolve essa situação porque tu não escapa, eu vou te caçar amanhã. Isso um dia antes do crime. Amanhã eu pego esse dinheiro na tua mão. Então, gente, quando a gente pega todos os depoimentos e as imagens em vídeo e junta com o fato de o pagamento ter sido liberado de maneira assim extraordinária, em tempo recorde, na Secretaria de Educação, o Daniel Itapari Brandão, que é secretário de Monitoramento de Ações Governamentais, ligado diretamente ao gabinete do governador Carlos Brandão, que é seu tio, a participação dele não foi apenas testemunhal. E diferente da investigação da polícia, que o tentou tirar a todo momento, em todas as ações da investigação do inquérito, tentou lhe tirar como peça principal, na verdade, ele é a peça principal. No organograma das relações, a gente tem aí o Daniel Itapari Brandão, coloca na tela para que as pessoas possam olhar e ter o visual das relações entre os quatro. O Daniel Itapari Brandão tem o Gilbson como amigo. O Daniel Itapari Brandão ligou para o Gilbson no dia do assassinato e chamou ele para a reunião. O Daniel Itapari Brandão, portanto, tem também ligação direta com o Beto Castro. E o Beto Castro com o Gilbson. O único que o contato, ao que parece até agora pelos levantamentos, é com o Beto Castro, foi o João Bosco, que foi acionado e, inclusive, no depoimento do Gilbson, o Gilbson disse que sequer conhecia o Bosco pessoalmente até aquele dia. Só ouvia falar a respeito disso. Portanto, o Daniel Brandão, a partir do que foi dito em todos os depoimentos, ele agora não apenas tem a sua inequívoca presença confirmada no local dos fatos, como é ele a figura central. Eu entrei em contato hoje, a partir dessas novas informações, com o delegado Murilo Tavares, mais uma vez. Coloca os questionamentos que eu fiz ao delegado Murilo a respeito dessas novas informações e a respeito do inquérito. Hoje mesmo eu perguntei aqui ao jornalista Geisael Marques, gostaria de saber se o senhor pode informar se o inquérito 1832022 sobre o caso João Bosco já foi encerrado ou se foi prorrogado. E perguntei isso porque o prazo de 30 dias já terminou. Então, se não foi remetido à justiça, é porque foi prorrogado. E aí eu questiono o delegado, as investigações continuam? Sabendo que o Daniel ligou para o Gilbson e marcou a reunião que culminou no assassinato de Bosco, o celular do assassino foi periciado? E o celular de Daniel também? O secretário foi ouvido? Ou ainda será? Essas questões, elas precisam vir a público, a polícia precisa se manifestar e também o governo do estado, através da Secretaria de Comunicação, que tem recebido a cada fato novo os contatos ou a tentativa de contato por parte do jornalismo da TV Difusora e tem se mantido em silêncio. Nem para negar qualquer coisa o governo se manifesta. E tendo um secretário de Estado, independente de ser sobrinho do governador, envolvido em um caso que tem aí propina, portanto corrupção, improbidade administrativa por parte da SEDUC no ato de liberação do pagamento e que resultou em um assassinato com a presença do Daniel Itapari. E mais do que isso, ele é peça central. É ele quem liga todos os outros fatos que culminaram numa reunião que acabou em assassinato. Então, a partir de agora, não há mais dúvidas sequer da presença dele, mas que ele é o pivô, é a peça principal de todo o caso. 1h40, a gente vai girar aqui com o John Coutrin e a Kate Almeida. Kate, você tem detalhes de recursos que foram destinados a parlamentares aqui no Maranhão para bancar a campanha? 10 cifras, Kate, são altas, dá para fazer uma campanha redondinha, como é que está essa situação? Boa tarde a você. Depende do que a gente entende sobre redondinha, né? Boa tarde. Redondinha ou quadradinha, né? Redondinha são muito zeros. Depende. Boa tarde para você, para os meus colegas, para você que acompanha a gente em casa. O que você acha de um pouco mais, alcançando aí, por exemplo, o teto máximo de repasse?
que é na ordem de mais de 3 milhões de reais. Para ser mais precisa, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma previsão de gastos para qualquer campanha, e aí eu me refiro aqui à campanha de deputado federal, que chega a R$ 3.176.572 reais. Esse é o teto máximo, né? E aí eu quero te dizer que foi um maranhense, né? Você que está acompanhando a gente aqui, um maranhense que alcançou esse teto máximo de repasse aí do chamado fundão, que é o fundo eleitoral, né? Esse dinheiro que é destinado para a campanha. E aí a turma, a gente tem uma lista que eu coloco agora aqui, com os 10 primeiros nomes, vamos lá. Mas eu quero dizer quem é que está liderando aí o topo dessa lista, né? Quem está liderando é exatamente o Fábio Macedo, que é do Podemos. Olha só, lá em cima, quanto é que é o valor. E aí, inclusive, o Fábio Macedo, do país, ele é o segundo. Ele é o segundo? Terceiro. Não. É, porque É o terceiro do país. Ele, na verdade, ele está empatando. Ele está empatado com o segundo. É, o Ele passado está segundo, empatado. isso, Então, ele é o segundo do país. Mas olha só o valor. A gente tem aí a cifra, dá para ler 3 aqui? milhões, 3 milhões 176. Ele 176.527 alcançou o reais. teto máximo, né? Nem um centavo a mais, nem a menos. Ele alcançou o teto máximo aí de repasse. Seguido de quem? De Márcio Gerri, do PCdoB, com 2.950.000. André Fufuca, olha o André Fufuca aí do PP, né? Com 2.844.165 reais, ainda tem os centavos. 62 centavos. Pedro Lucas vem em seguida, do União Brasil, com 2.811.444 reais e 23 centavos. Olha aqui a Rosiana Sarney, né? Rosiana Sarney do MDB, com 2.752.900 reais. Amanda Gentil do PP. Olha, Amanda Gentil chega aqui na 6ª colocação. Olha o volume que você está vendo de recursos. Olha as redondinhas aí, Kate, que eu falei. É, ó, por isso que eu tanto estou te de zero aí, ó. falando. Depende aí do que você considera de redondinho. Vem a Amanda na 6ª colocação, o Bira na 7ª, 8ª colocação aí o do Rocha, Vitor Mendes e, portanto, João Marcelo. São só os 10 principais, tá? Nós temos aí uma lista. Pode continuar na tela, eu vou quatro só... do MDB, né? Não, isso aí que eu ia Tem destacar. Cara, Quatro do MDB. mais de 25 milhões de reais, só esses Não, aí. Já e fez o rapidinho MDB a conta? apostando forte aqui no Maranhão, né? É, Não, claro. eu fiz uma conta Não por à alto toa. aqui, por alto. Tu lembra, John? O MDB apostando forte aqui no estado. O Roberto Costa falou sobre que elegeria... 3, né? 3 não. 3 não, a era 4. 4 a 5. Não, estaduais e 3 a 4 federais. 3 a 4 federais É. e estaduais até 5. 5, isso. Então, talvez, né, esses volumes, esses recursos vultuosos, né, expliquem alguma coisa. O fato é que eu chamo a atenção para você que está em casa, aí volta rapidinho ali, só para a gente ver os 10 primeiro, para o pessoal que está em casa fixar, né? Isso, é bom perfeito, fixar, perfeito. né, em casa, esses recursos. Gente, eu não sei nem contar, R$ 3.176.572 reais e 53 centavos. Dá quase 30 milhões. Segundo que eu tô do fazendo aqui, país. dá mais de 27 milhões. Fábio Macedo, segundo do país. Fábio né? Macedo, segundo do país, país, né, que mais- recebendo esse chamado fundão Mais de para fazer 27 a milhões só campanha. entre 10, né? Só entre 10. Eu, que O mais- importante é honestamente- ressaltar aqui que é legal, viu, gente? É legal. Não, Claro, sim, óbvio, ninguém está óbvio. dizendo que é ilegal, É não. legal. É legal. O que é legal aí é a falta de concorrência de outros candidatos que recebem pouco, Agora né? já Claro. saiu uma Em matéria hoje detrimento no- das pessoas que recebem Pronto, mais, né? Exatamente. esse é que é o ponto. Esse Que é o outro ponto. dia eu estava falando a respeito de financiamento público de campanha, porque ele é importante. Por que o financiamento público de campanha é importante? Porque senão, nunca um caba da periferia, trabalhador normal, comum, vai ter condição de fazer campanha na vida dele, porque ele é um Recebe trabalhador... 50 reais para disputar com 3 milhões? Pois é, o problema, então, não está É no, injusto, no fundo eleitoral. Totalmente. O problema está justamente nessa distribuição aí, ó. Perfeito. Porque devia ser uma distribuição, pelo menos, mais justa. Mais justa. Isso. Igualitária a gente sabe que não vai ter, mas mais justa. Mais justa, onde a dona Maria, lá do Coroadinho, recebesse pelo menos 500 mil reais também para fazer a campanha dela. É claro. Pelo menos 200 mil. Mas não, o que é que os donos de partidos fazem? Porque o Fábio Macedo, ele assumiu o Podemos. Podemos. Então, Sim. é dono. É ele que decide para quem vai. Claro. Então, ele é que é o dono do cofre. Ele pega e bota o dinheiro todinho na campanha dele. E se vai, né? É, E se vai. E se vai. É. E E se os vai. próximos a gente também E tem- fala a mesma E tem coisa. outro detalhe, hoje saiu uma matéria no Estadão, em relação a essa questão desse dinheiro,
eles observaram alguns candidatos que estão gastando esse dinheiro de forma absurda. Por exemplo, estou pagando 80 mil por cabo eleitoral, ou seja... 80 reais? 80 mil reais. 80 mil reais? 80 mil, ou seja... Poxa, queimou ali quase 50%. Dependendo. Contrata o Eduardo para a campanha, o Eduardo é um cabo eleitoral e transfere para a conta dele 80 mil reais. E se viu que alguns deputados, muitas das vezes, a pessoa nem sabia o que estava fazendo na campanha, né? Ou seja, é uma forma de receber o dinheiro e distribuir, né? Lavar o dinheiro. Diogo Trem, tem uma outra que a gente precisa as empresas também são criadas. Você está vendo aqui mais de 3 milhões de reais numa campanha que você olha e diz, vem cá, custou esse recurso todo, né? Porque não está na praça. Às vezes é usada também para... Isso. Pelo amor de Deus. Empresas montadas, à véspera da eleição, para receber esse dinheiro, né? Aí o cara bota o dinheiro lá na empresa, né? Aí pega a nota fiscal, Perfeito. comprova e depois faz o rachid de Abdala. Exato. E não esqueça de onde vem esse recurso. Faz Dinheiro nosso, viu, gente? Não esqueça de onde vem esse recurso, tá? É por isso que tem candidato quando acaba a eleição, aí aparece com uma Hilux nova, né? Uma casa, uma mansão. Ideia do fundão lá, né? Meu E não é até chamada boca de urna, viu, gente? Claro. Não é até boca de urna. Ainda guarda o dinheiro aqui ali para os 45 do segundo tempo, né? Ó, deixa eu lembrar de uma coisa aqui. É por isso que a política ela é injusta e ela repete as injustiças da sociedade. Eu lembro que nós temos 18 vagas de deputados federais em Brasília, no Maranhão. E, Kate, quantas mulheres são deputadas? Entendeu? Nós não temos uma Entendeu? única mulher. E aí, a partir daí, o seguinte... Tu acha que está mais fácil para esses deputados se reelegerem ou para alguns novos entrarem? Não, e tem uma Mais coisa fácil pior. pra eles. Mais fácil para eles. Claro, São eles que são dono do partido, mas são eles que estão dono do dinheiro. O objetivo é esse. Eu já trouxe aqui alguns exemplos e vou repetir. Gente, aqui em Imperatriz tem mulheres que estão... Tem um partido só de mulher. O presidente é um homem. O Diogo Trem trouxe aqui, acho que tem 1 ou 2 semanas atrás... Né, a respeito desse escândalo de termos mulheres lançados os nomes e na prática elas não existem, sequer tem o voto delas. Então é uma falácia e é uma farsa isso, né? E aí quando você volta lá, bem aqui, ó, bota lá de novo aqui na tela, esse dinheiro que, segundo o Geisel, é mais de 30 milhões. Quase 30 milhões. Entendeu? Só os 10 primeiros. Só esses 10 primeiros. Os 10 primeiros são quase 30 milhões de reais, que é dinheiro nosso. É dinheiro nosso, é dinheiro seu aí de casa, dinheiro suado. E tá aqui, ó, nunca tem dinheiro para nada, mas tá aqui o dinheiro, gente, aparecendo. Volto a dizer, é legal o repasse, mas será que é justo? A gente tem que ir pro intervalo agora, daqui a pouco... O Geisel está fazendo conta aqui, mas é eu quase vou 30 milhões. Qualquer Geisel, coisa a gente corrige na volta. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Essa... 1h53, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e a Justiça Eleitoral vai assegurar mais uma vez a participação de eleitores e candidatos com deficiência nas eleições de outubro. José Carlos tem ao vivo essas informações, fala diretamente lá de Caxias. José Carlos, muito boa tarde a você. Olá, boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. Pois é, esse é um esforço que a gente tem acompanhado há muito tempo da Justiça Eleitoral para garantir que pessoas com deficiência votem e também sejam votadas nessas eleições gerais. E a gente conversou sobre esse assunto com o chefe do cartório eleitoral aqui de Caxias, o Jardel Oliveira. Vamos ouvir. Olha, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, a depender do grau de deficiência, ela pode ser inclusive acompanhada por uma pessoa de confiança, que não esteja a cargo de partido político ou que não seja servidor da Justiça Eleitoral. Essa pessoa ela pode acompanhar aquele com mobilidade reduzida, inclusive podendo digitar o número dos votos, né, do candidato, né, na hora de votar. Aquelas pessoas que têm uma real necessidade, ela vai poder ser assistida por um terceiro. No caso do eleitor cego, ele tem outras formas de votar. O teclado número 5 da urna eletrônica, ela é identificado. A pessoa, mesmo sem visão, ela vai conseguir localizar, né, esse teclado número 5 e por intermédio desse número 5, ela consegue localizar também os outros números. E há também a leitura em braille no teclado da urna eletrônica. Ele também pode utilizar de fone de ouvido, que a Justiça Eleitoral fornece,
desde que ele comunique antes para que o mesário habilite o fone de ouvido para ele. E a gente reforça esse apelo para que todos participem do processo eleitoral. Pessoas com deficiência ou não, todos devem participar ativamente dessas eleições. Eduardo. Claro, Zé Carlos, todos têm direito, certamente. Obrigado, Zé Carlos. Boa tarde a você, a todos em Caxias. E agora, justamente, Caxias e Imperatriz seguem com a sua programação local. Agora aqui no JD1, Jéssica Lima chega com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. Mais uma escola totalmente reformada foi entregue à população de Balsas. A gente está muito feliz visitando aqui para inaugurar uma escola no bairro de Nazaré, um dos bairros mais antigos de Balsas. O bairro de Nazaré tem recebido vários benefícios da nossa administração e hoje com a escola Professor João Carrego totalmente reformada. O João Carrego sempre foi uma escola linda, agora ela está mais linda. O resto, a sala está maravilhosa, a cantina, o pátio ali está tudo maravilhoso. Nós nos sentimos muito gratificados em receber essa reforma, né? E tá bem equipada a escola, a gente fica bem mais tranquilo. Muito felizes com essa reforma e estamos aqui para dar o nosso melhor para contribuir e somar com toda a classe de educação. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Então, a Jéssica, agora 1h57. Agora aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recado dado e no próximo bloco, Bolsonaro diz que tem 3 candidatos aqui no Maranhão ao governo do estado. Daqui a pouco a gente volta, eu, Kate, Gisele e John, com os bastidores da política. Intervalo rapidinho, a gente volta já. 2h03, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Agora trazendo um recadinho para você, tá sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Eleições 2022, você já sabe, aqui na TV Difusora. Aqui no JD1, a gente confere agora a agenda dos candidatos para esta quinta-feira. O candidato Carlos Brandão, pela manhã, fez uma carreata nas cidades de Ribamar Fiquene, Governador Edson Lobão e Montes Altos. À tarde, o candidato pelo PSB faz carreata nas cidades de Sítio Novo, Buritirana e Davinópolis. Pela noite, encerra a agenda do dia em Imperatriz, onde participa de carreata. Edivaldo Holanda Júnior, pela manhã, gravou o programa eleitoral e participou de reunião com a coordenação de campanha. À tarde, participa de carreata em bairros de São Luís
e, à noite, participa de reunião com lideranças da capital e demais municípios da Grande Ilha. E Newton Rodrigues visitou feiras em São José de Ribamar pela manhã. À tarde, o candidato pelo PSOL faz reunião com assessores de campanha e, durante a noite, participa de debate em emissora de TV. Franklin Costa, pela manhã, gravou conteúdo para redes sociais em São Luís. À noite, o candidato participa de debate em emissora de TV. Pela manhã, o candidato Joás Moraes concedeu entrevista ao Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora e, em seguida, participou de reunião com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipal do Estado do Maranhão. À tarde, o candidato pelo Democracia Cristã se reúne com a coordenação de campanha e se prepara para debate em emissora de TV. O candidato Laésio Bonfim, pela manhã, participou de carreata em Presidente Dutra. À tarde, participa de caminhada em Santa Luzia do Tide. Pela manhã, Simplício Araújo participou de ato político que assinará carta compromisso com os profissionais da educação do Estado. À tarde, o candidato pelo Solidariedade participa de sabatina em emissora de rádio, no programa Ponto e Vírgula. O Everton Rocha, pela manhã, participou de caminhada no comércio em Balsas. À tarde, o candidato pelo PDT participa de caminhada no bairro do Coatraque, em São Luís. Durante a noite, ele faz reunião com a coordenação de campanha. 2h06. John Coutrin, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, ele disse ter 3 candidatos ao governo do Estado, é isso? Eduardo, ele fala em 3 candidatos, porque ontem ele fez uma live, essas lives que ele vai fazer agora até a eleição, ele vai fazer diariamente, não é? Geralmente era na quinta-feira, mas ele vai aproveitar aí para pedir voto para os candidatos nos estados. Aqui no Maranhão, ele estava falando dos estados, né, por região, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Quando chegou no Nordeste, falou a maioria dos estados, deixou o Maranhão ali quase por último. E no caso do Maranhão, ele fala, né, ele apenas pegou a foto, né, ele estava mostrando as fotos, né, dos candidatos dele, mas é somente a foto dele ao lado do Roberto Rocha. E quando foi ali a questão dos governadores, ele disse que no Maranhão, ele disse que havia três candidatos, mas que ele se manteria isento, não é? E que no segundo turno ia ver como é que se resolveria da melhor forma, não é? Aí eu fiquei pensando quem seriam esses 3 candidatos. Aí, Laésio, óbvio, é um, não é? O PL apoia o Everton, alguns falaram Edivaldo, mas não podemos esquecer do Democracia Cristã, né? Que o Joás também é partido da base. Aí declara voto no Emael, mas a gente sabe que tem uma ligação com o presidente também. Tem ligação com o presidente. Então ficou essa dúvida aqui, mas ele preferiu não declinar o nome, não é? Nesse primeiro turno. Mas já para o Roberto Rocha, para o Senado, ele já foi mais explícito, mais enfático, né? Ele disse que ajudou muito ele lá no Senado, né? Um candidato que merece ser reeleito. Mas é um dos poucos estados do Maranhão, que eu observei lá a live toda, em que o presidente não falou assim, não declinou nomes para o governo. Foi um dos poucos estados, né? Foi o Maranhão. Nos demais, ele citou tanto a chapa de senador, a chapa completa, né? De governador e senador. Mas no Maranhão, ele não disse. Se esperava muito, né? Os aliados do Laércio esperavam muito uma declaração de apoio do presidente Bolsonaro em relação à candidatura dele. Mas a gente já sabe que não vai vir essa declaração, esse apoio, né? Do presidente em relação a ele. E daí vamos ver no segundo turno aí como se comportará, né? Muita gente até brincou, né? Disse que é melhor o presidente não ter falado nada para não atrapalhar, né? De certa forma, qualquer candidato, né? É até estratégico, né? 2 gumes, né? Atrapalha, ajuda. É até estratégico, parece. Eu faço um cálculo aqui de que o Bolsonaro tem voto de 3 candidatos a governador. Se são esses os que ele aponta, mas eu faço o cálculo de que ele tem voto de 3 candidatos a governador. Ele tem voto do DC, do... Democracia Cristã, do Joás, né, que encerrou aqui. Joás. Ele tem voto do Laésio. Ele disse que vota no Emael, né? Que é do Democracia Cristã. É Bolsonaro. Ele é Bolsonaro. Sim. Eu faço cálculo que ele tem a voto do Joás, que ele tem a voto do Laésio e que ele tem a voto do Edivaldo. 3. É o cálculo que eu faço. Então, se são esses os 3 que ele diz que são dele, porque o PL está em outra coligação. Sim. Mas duvido o Everton votar no Bolsonaro. É mais de esquerda. Você votar no candidato do partido dele, né? Que é o Ciro, né? Já falou, vai votar no Ciro. Sim. Já disse, vai votar, pois é. Já disse votar no Ciro. Ele falou que tem uma ótima relação com todos, entendeu? Que não está preocupado com quem se eleger. Mas, claro, tem um vice da chapa dele também, ter um vice da chapa dele. Não, e ele já disse que quem se eleger, que é o que eu defendo. Sim, quem se eleger é presidente, que ele vai
vai bater a porta. Independentemente de quem seja o governador, independentemente de quem seja o presidente, tem que ter esses laços. Perfeitamente. O correto é isso. Porque senão quem perde é o Estado. Inclusive, no debate que teve aqui na Difusora, a minha pergunta foi essa. Sim. Sem saber nem para quem ia ser direcionado, na hora foi o Simplício que acabou respondendo. Eu perguntei justamente isso, porque independente de quem será eleito o presidente, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja o Ciro, o governador ele tem que manter relações para poder trazer coisas para o Estado. Principalmente, né? A gente tem um vídeo, vamos só mostrar o vídeo do assunto? Vamos chamar o vídeo aqui. No Maranhão, tem 3 candidatos ao governo, são simpáticos com a gente, vai ficar aí isento. A gente vê no segundo turno, depois do que acontecer, a gente vai trabalhar melhor lá no Maranhão, mas como não tem segundo turno, né, e também temos um excelente nome lá, que é o Roberto Rocha, que veio para a reeleição. Sempre foi um parceiro nosso aqui em Brasília nas questões de interesse nacional e também, obviamente, nas questões aí de interesse do Estado. Então, o Roberto Rocha ao Senado 145, lá no Maranhão. O Roberto Rocha, ele cravou, vocês tinham alguma dúvida que ele ia declarar apoio para o ex-governador Flávio Dino? Vocês iam declarar o ex-governador Flávio Dino, por exemplo? Desde o início ele sempre falou o nome do Roberto e amplamente. Quando, inclusive agora, da última vez que ele esteve aqui, ele foi indagado, né, pela imprensa e ele se limitou a responder que não falaria sobre esse tema. Aliás, eu vou te dizer, viu? Estratégia da campanha de Roberto Rocha toda errada. Toda errada. Vai pegar uma ataca justamente porque não soube sequer enxergar o cenário. Porque num estado onde a maioria, olha só, onde a maioria se declara votante do Lula. Isso de eleições anteriores, de pesquisas, né? De pesquisas agora já. Ninguém está falando uma novidade aqui, né? Assim, a última deu o Bolsonaro 20, só 20, né? Com uma rejeição ao bolsonarismo altíssima. Se ele tivesse optado por, pelo menos, né, manter uma linha mais de neutralidade, mas não, ele defender isso assim com muito afinco, ele pega a rejeição do Bolsonaro no Maranhão altíssima. Então eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu acho que é mais ruim o Bolsonaro dizer que é ele o candidato a senador. Que é uma faca de 2 gumes, na verdade, né? Pois é. E tende mais a perder do que a ajudar, na verdade. Pois é por isso que vai pegar um ataque. Para o governo até poderia ser interessante, porque, vamos lá, pega 25%. Só por isso, viu, Geisel? 25 ou 30. Tem tantas outras coisas. Estou dizendo, justamente por isso que eu estou dizendo, é pelo conjunto da obra, entendeu? Para governador, você pegaria, vamos lá, 25% do Bolsonaro, levaria para o segundo turno, né? Assim, mas há quem entenda também que a rejeição, como o José falou, né? Mais atrapalha do que ajuda a declaração de apoio do Bolsonaro aqui no Maranhão. Pessoal, 14 horas e 12 minutos. Olha, mesmo com decisão da Justiça, o candidato a deputado federal, Josivaldo JP, candidato inclusive à reeleição, ele é deputado federal, candidato à reeleição, ele mantém outdoors aí caracterizando propaganda irregular, inclusive a imagem, e até desobediência à Justiça, já há uma decisão judicial para que seja retirado esse outdoor. Esse outdoor, pode mostrar, Thiago, que aparece na imagem, ele foi daqui a pouco a gente coloca, estão tentando corrigir ali um problema, mas ele foi um flagrante que foi encaminhado por um dos nossos telespectadores ontem. Ele foi flagrado, inclusive, essa foto foi tirada em um outdoor que existe ali na Avenida Daniel de Latouche. E hoje... Gigante aquele que gigante. Tá lá. E hoje, esse é gigante. Não, e hoje já circulando por São Luís, eu olhei um também na área Itaquibacanga, no acesso à área Itaquibacanga, eu olhei, ninguém me disse isso, e também no Turu, na Avenida São Luís de França, também tem um outro outdoor. Eu vi, isso ninguém me falou. E aquele atrás do Selma também nunca já foi tirado. Já hoje pela manhã. E aquele atrás do Selma também nunca foi tirado. Eu estou falando os que eu vi, mas são 3. Esse eu olho todo dia, todo dia ali. E esse já foi denunciado, inclusive, pelo Pardal, porque a pessoa que denunciou me mandou o número da denúncia. Ou seja, o que pode acontecer depois, inclusive, juntadas todas essas provas, aí ele até perdeu o mandato, se ele for eleito. Pois falei de 3 aqui. Qualquer coisa antes do jornal ainda, a gente teve probleminha, agora, a gente coloca Eduardo, a imagem. Não é só em São Luís, não. Mas quem estiver passando pelo Turu, eu recebi um vídeo ontem. Ali também pode recebi um vídeo ontem que esses outdoor do JP tem quase no Maranhão todo. Pois e outros municípios também, né? E outros municípios também. No Maranhão todinho. Tá aí, ó, tá aí a imagem. Esse aí é duplo. Sim. Enorme, né? Esse é outdoor duplo, esse daí. Quase em frente a um shopping de grande movimentação aqui em São Luís. Uma foto que foi tirada pelo telespectador e encaminhou pra gente. É duplo. Não tem pedido explícito de voto, não tem número, mas não pode, é proibido. Não pode. Então, há uma decisão judicial para retirar. Há uma decisão judicial para retirar o outdoor. E já de muito tempo. E não foi retirado. Tem até uma multa, desobediência à Eduardo Ericeira, já tem até multa estipulada. Sim, multa. Com certeza. Ele ousadamente ainda não fez absolutamente nada. Esse sorriso dele no outdoor é rindo da cara da Justiça Eleitoral. Boa, Gisele, boa. É porque há uma desobediência aí, né? Há uma decisão judicial. 2 horas e 14 minutos. Kate, eu continuo com você porque, olha essa, vereadores aqui da capital São Luís, eles apostaram uma bagatela aí de R$10 mil em caso de vitória de Lula ou Bolsonaro, não é isso, Kate?
É o famoso 5 por 10. Né? Até outro dia eu não sabia, não, mas ontem eu fui me inteirar o que é 5 por 10. Mas eu vou deixar os nobres vereadores que tiveram essa brilhante ideia, né, explicarem aí a razão de uma aposta, inclusive envolvendo o pleito deste ano. Pode soltar. Um é bolsonarista, outro é lulista, né? É. Deixa a turma em casa poder olhar, então. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com meu amigo vereador Jonathan, do coletivo Nós. Nós fizemos uma aposta. O Jonathan, ele é petista, é do PT e é um dos aliados do Lula aqui do Maranhão. E nós fizemos uma aposta, uma aposta saudável, respeitável. Ele é meu amigo, gosto dele, ele me respeita. Agora, a nossa aposta é o seguinte: se o Lula ganhar a eleição no dia 2 de outubro agora, no primeiro turno, a aposta é que eu vou pagar para ele R$10 mil e eu vou botar lá na minha rede social a cópia da transferência do Pix de 10 mil. Se o Lula não ganhar no primeiro turno, no dia 2, ele vai me pagar R$5 mil. Segundo turno, se o Lula ganhar do Bolsonaro, se tiver segundo turno e o Lula ganhar do Bolsonaro, eu vou pagar 10 mil para ele. E se o Lula perder, ele vai me pagar 5 mil. Então a aposta é 5 por 10. Muito Fechado? Bem. Fechadíssimo. Tá fechado? Aí, galera. Tá fechada a junto. aposta? Se o Lula ganhar no dia 2, eu vou pagar R$10 mil para ele. Se for pro segundo turno, ele me paga 5. Se no segundo turno o Lula ganhar, eu pago 10 para ele. Se o Lula perder, ele me paga 5. Fechado? Fechado. Marquinhos ostentando aí, né, Kate? 10 por 5, que foi o que você falou, né? Sim. Olha, eu acho assim, quando eu vi esse vídeo, inclusive compartilhar com o John Coutrin, que também, no mesmo momento, falou também sobre o vídeo, me causa, assim, muitos questionamentos. Não é a primeira vez, não, viu, que eu vejo um movimento parecido aí feito pelo vereador Marquinhos, relacionado aí às redes sociais. Mas eu tô o Jonathan entrar numa dessa, rapaz. Eu tô o Jonathan. A primeira vez que eu vejo o Jonathan, mas o Marquinhos não é a primeira vez que eu o vejo fazendo esse tipo de movimentação ali. Ah, Kate, mas tá fazendo isso que é para movimentar as redes sociais. Não. Eu acho que quando você passa a ter uma responsabilidade que é inclusive visual, quando você vai para as redes sociais para você propor esse tipo de aposta, esse tipo de conceito em torno de um pleito que é extremamente sério, você compromete diretamente. Por quê? Porque você tem influência, né? Eu honestamente acho que foi irresponsável e continua sendo, porque não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de conduta, esse tipo de situação, de movimento feito aí pelo vereador com relação às redes sociais. Olha, R$10 mil, R$5 mil que sejam. Primeiro, a gente precisa avaliar. A gente todo dia traz aqui situações tão vexatórias que o nosso estado vive, que é a nossa capital, que é a região metropolitana como um todo, e você pegar um recurso como esse e apostar. E aí a gente está falando aqui de uma realidade que são os próximos 4 anos, né, do nosso país. Então, colocar isso meramente como uma simples aposta é você diminuir a responsabilidade e colocar como se fosse algo que, vamos lá, vamos apostar, né? Então, tem 20 mil em jogo, viu? Não é 15. Sim. Porque se fizer os cálculos, é 20 mil em jogo. Sim, porque é primeiro e segundo turno, primeiro e segundo turno, né? Tem 20 mil em jogo aí. É 10 do Jonathan e 10 do... Você falou ponto importante, né? Que a gente poderia investir de outra forma. Por que eles não apostam isso em cesta básica? Lógico. Rapaz, olha, se for assim, tu dá tantas cestas básicas... 5 mil de cesta básica para E eu ia comentar mais. Quer usar as redes sociais para criar ali acesso, criar engajamento, sei lá o quê? Traz para discussão, chama a população para outro tipo de discussão. Porque quando você coloca esse tipo de situação, além de ser fútil, você meio que brinca com a situação das pessoas, né? Afinal de contas, a gente está falando de um vereador que foi eleito. Dois vereadores. É um que chama o outro para esse tipo, que você disse bem, pataquada. Então é vergonhoso esse tipo de situação. Eu acho que já chega, né? Tá feio já esse tipo de coisa por aqui. No interior tem muito disso, né? Apostar carro, estão apostando carro, apostando ouro. Mas aí é empresário, o cara é cidadão comum. Agora, eu acho que não pega bem 2 políticos de uma cidade como a nossa, onde a gente já viu aí, num estado onde um monte de gente passa fome. Aposta cesta básica para você dois. Tá aí, eu faço um desafio.
Mudem a aposta de vocês pra gente mostrar aqui. Pronto. Sim. Mudem a aposta de vocês. Bem Jonathan melhor. e Marquinho, muda. Diz assim, olha, se for assim no primeiro turno, se vencer no primeiro turno, tu paga 5 mil reais de cesta básica para uma instituição lá do meu bairro. Não é feio, se for pro segundo turno, tu paga 10 mil de cesta básica. Fica melhor. A gente mostra aqui. Muda essa aposta reapode de vocês aí. Feio, viu, gente? Tá feio. Pois é, 14 horas e 19 minutos. Tá dado um recado aí, um conselho também aí aos vereadores, caso queira mudar. A gente, inclusive, mostra aqui no JD, primeira edição. Olha, encerra hoje o prazo para a solicitação da segunda via impressa do título eleitoral. O período é definido por lei. Para obter o documento é preciso estar regular com a Justiça Eleitoral e comparecer ao cartório eleitoral com o documento oficial de identificação, além do comprovante de residência dos 3 últimos meses. Para as pessoas do sexo masculino, também é necessário comprovar a quitação com o serviço militar obrigatório. Caso o eleitor não saiba o número do título, é possível consultar o dado no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por meio do nome, CPF e data de nascimento do eleitor. Gisele traz agora uma denúncia de distribuição. Ele estava falando sobre cesta básica, né, Gisele? Você traz uma denúncia de distribuição de cesta básica justamente no interior do estado, não é isso? Pois é. Mais uma. Já são inúmeras cidades. Coloca na tela aí, por favor. Coloca na tela e deixa rodar para o pessoal olhar aí. Por favor, Tiago. Tá aí, ó. Então, no interior do estado, está acontecendo muito isso. Muito mesmo. Nós trouxemos aqui a denúncia outro dia. Me lembra de qual foi a cidade? Que foi Igarapé. Não foi? Pindaré. Não, Pindaré, foi isso, foi Pindaré. Mas também deve estar acontecendo lá em Igarapé também, enfim. Mas dessa vez aí, a denúncia a respeito dessa distribuição de cesta básica na inauguração de uma praça. E veja bem, para chamar a gente lá em Duque Bacelar, chega o carro aí topado de cesta básica e parece que já tinha um outro também. Topado, tá aí, ó. Tá? E o adesivo... Claro, do governador, né? E de uma... é a miséria do Maranhão sendo usada em troca de voto. Porque fome todo mundo tem e precisa comer. Agora, usar isso aí como estratégia de campanha é uma vergonha. Obrigado, Gisele, John, Kate. Tchauzinho, pessoal. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta, viu? Amanhã é sexta-feira. Obrigado pela audiência.